E aí, queridos alunos do segundo ano, eu volto aqui para fazer a correção não, na realidade, tentar explicar, né, um pouco, dando dicas aí no PET, como vocês devem efetuar as atividades. Para quem não conhece o canal História Fundamental, tá aqui pela primeira vez, dê um like, deixe seu comentário, se inscreva se puder, porque ajuda o canal da professora a crescer, ok? Então, vamos já lá, vou tentar ser mais rápida, vocês sabem que eu não consigo ser mais rápida, né? Minhas aulas minhas explicações ficam longas, tá? E a maioria não chega no final, uma pena. Mas vamos lá, gente, ó. Então, vou abrir aqui o slide, vamos falar da Vamos lá, a invasão do Iraque, né? A guerra do Iraque, 2003 a 2011. Então foi uma série, né? Passou por presidentes a guerra do Iraque, mas ela foi mais acirrada mesmo durante o governo de Bush, tá? O filho, tá? Bem, então com o fim da ordem bipolar, Marcela, bipolar tem a ver com doença? Não, bipolar, lembre-se, a Guerra Fria, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Estados Unidos, aquela briga, tá? Do capitalismo com o socialismo, tá? Onde o mundo estava dividido nos interesses dos Estados Unidos e da União Soviética, o mundo passa por uma nova ordem multipolar, tá? Novos países começam a surgir na disputa da hegemonia, ok? Outros países europeus, tá? Então, o que acontece? Os Estados Unidos já está aí com a União Soviética, então países também do Oriente Médio, porque tinham muito petróleo também, né? Riquezas naturais. Estados Unidos adora isso, tá, gente? Os Estados Unidos criam a ideia da guerra preventiva, então eu vou fazer uma guerra preventiva, então antes que aconteça, então eu vou invadir, entendeu? É mais ou menos por isso. Para garantir seus interesses no mundo e ataca qualquer país que representasse uma ameaça à segurança dos interesses americanos. Então, isso já vem desde muito antes, desde a colonização americana, existe a teoria do destino manifesto. Então, os Estados Unidos tinham essa coisa deles... eles tinham que levar o que? Civilidade aos lugares que eles chegavam. Então, tipo assim, nós temos a civilidade, temos que levar. Então, destino manifesto. Então, Deus nos colocou, então nós somos a nação que leva essa civilidade, ok? E isso não terminou, isso é básico, né? É próprio dos Estados Unidos, né? De achar que o negócio não tá legal e antes, gente, até que eu entendi, nossa, os Estados Unidos é tão maneiro, ele tá lá no Iraque, nos Estados Unidos, lá no Oriente Médio, intervindo, ajudando com seus soldados. Eu pensava isso, tá? Foi lá, né? Foi lá se meter na guerra dos outros caras, né? Eu falava assim, olha, de bonzinho, mas na realidade, gente, tá? Ó, o texto do PET, gente, eu trouxe pra cá. Os Estados Unidos tinham interesse de impor uma ordem unipolar, né, uma ordem dele, ao mundo sob a sua liderança. Então, queria se tornar o tchan do mundo. Após o atentado de 11 de setembro, vocês sabem das Torres Gêmeas, Marcela não nascia ainda, não tinha nascido, ou se eu nasci, já nasci, mas estava muito pequenininho. Eu lembro, eu estava na cidade, onde eu morava, na cidade de Vitória, e eu estava andando, aí começou todo mundo a parar na frente das lojas, vendo televisão. Eu falei, gente, o que é isso? E era lá o ataque das Torres Gêmeas, o avião batendo, né, e desmoronando tudo. O que era o World Trade Center era para os Estados Unidos? Era o quê? O coração econômico dos Estados Unidos. Os caras, houve o ataque lá, ok? Olha, coitado, né, os Estados Unidos, meu Deus, olha o que aconteceu. Então, os Estados Unidos invadem o Afeganistão e depois o Iraque, porque o que eles ligaram isso a ações terroristas. Então, foram ataques terroristas. Só que não tinha a plena certeza. Tinha Osama Bin Laden, né, do Al-Qaeda, que é realmente terrorista e tal. Então, são esses caras do Oriente Médio, vamos correr lá e vamos invadir, ok? E os norte-americanos pretendiam o quê, gente, com isso? No fundo, controlar o Oriente Médio. Essa aula aqui, gente, ela está envolvendo geografia, sociologia, então esse PET, ele está interdisciplinar.
tá? Isso é muito matéria de geografia, de geopolítica, né? Mas história também tem muito a ver com geografia, com sociologia, ok? Então, na realidade, os Estados Unidos queriam controlar o Oriente Médio, que ligavam vários continentes, e isso desde muito tempo atrás tinha. Aquelas nações que queriam controlar os portugueses lá no Estreito de Gibraltar, que é um ponto estratégico, ok? Era aqueles lugares estratégicos, né? Tomaram o mar Mediterrâneo, das cidades de Gênova e Veneza, ok? Que controlavam ali o comércio no mar Mediterrâneo. Então, aquela luta para tomar os postos comerciais dos outros. Então, os Estados Unidos estavam de olho em quê? Que ligava o continente africano, asiático e europeu, então era uma posição estratégica, e suas reservas energéticas como petróleo e gás natural, que esses países do Oriente Médio têm muito, além de reservas de água, que sempre foram motivos de conflitos regionais, porque aquele pessoal do Oriente Médio também, eles brigam muito entre eles, né? Tem muitas brigas de domínio regional. Então, o interesse dos Estados Unidos, tanto é que a questão do Saddam Hussein, que aconteceu? O Bush falou assim, aquele cara lá tem arma química. Falou na ONU lá, né? Aí a ONU, não, a gente vai verificar. Aí a ONU foi e verificou. Então nós temos que invadir o Iraque porque lá tem armas químicas, que eles vão nos atacar. Os terroristas nessa época, os Estados Unidos ficou com aquela... Pois tudo era terrorismo, avião, e sabe? E passava aquelas máquinas em todo mundo, né? Para ver se tinha bomba. Então ficou aquela noia de terrorista, né? Os terroristas são horrorosos. Estados Unidos é a vítima, né? Enfim, não estou falando das pessoas que morreram lá no World Trade Center, teve muita gente que morreu que não tinha nada a ver com o pacto, tá? Mas esses são interesses geopolíticos, tá? Nova ordem mundial, tá, gente? Então, a ONU viu lá que não tinha arma química, né? Não encontrou, mas o Bush, de qualquer forma, invadiu mesmo assim. Okay? A guerra contra o Iraque custou aos Estados Unidos, gente, olha só como é que eles gastam, né? Se ele está gastando 1 trilhão, é porque ele tem quase certeza que ele vai duplicar isso, né, gente? Porque petróleo custa muito caro, né? Dá muito dinheiro. Então, custou aos Estados Unidos $1 trilhão e milhares de vítimas fatais entre civis e militares, né? Soldados, né? Na guerra do Iraque. Além de agravar a situação de violência, desigualdade social, conflitos entre etnias, grupos religiosos, rivais e a reconstrução da região após a guerra, e esses fatores levaram os Estados Unidos a retirarem suas tropas do Iraque. Isso daí já foi todo o tempo lá. Eles conseguiram capturar Saddam Hussein, não acharam a arma química, mas mesmo assim mataram ele, ok? Porque ele era um ditador, estava armando contra os Estados Unidos. Então, se desenrolou, envolveu até em 2011 Obama, né, de retirar, né, as tropas do Iraque. Ficaram lá muito tempo lá, tá? E fora isso que acontecia também os conflitos internos, também lá naquela região, tá? Do Estado Islâmico se formando com a Al-Qaeda, tá? O Estado Islâmico se fortalecendo, ok? Então, parte final do texto. O mundo, com a intensificação da globalização do capital financeiro, né, levou os países a uma fragilidade de controlar o fluxo de capital, né? Então, muita movimentação, muita especulação, né? E, consequentemente, os Estados Unidos passaram a ter dificuldade em manter a hegemonia, aquela hegemonia que ele tanto queria, né? E perdeu o controle sobre o capitalismo financeiro, que extrapolou, né? Se você for ver hoje a China, a Rússia, nossa, estão bem adiantados também nessa questão financeira, ok? As nações ditas socialistas, né? Que na nova ordem mundial, né, o sistema não tem a necessidade de estar ligado a uma nacionalidade. Nessa nova ordem mundial que é trocada, ela não é bipolar, né? Ela é multipolar. Então, não é só os Estados Unidos que tem que estar com o sistema capital. Pode ser o europeu, pode ser o asiático, pode ser o africano, tá? Então não se liga a uma nacionalidade. Onde está rolando, eles estão lá. Ela se impõe a partir do momento que está
acontecendo as trocas e o dinheiro. Tá? O que aprofunda ainda mais os conflitos de várias ordens, porque aí começam um a brigar com o outro, né? Com políticas, sociais, econômicas, éticas, religiosas, já que as desigualdades passaram a ser determinadas por esse novo sistema, porque sim, concentração de capital, capital financeiro, especulação, ok? Então isso gera dinheiro para algumas pessoas, ok? Então entendam, a guerra do Iraque tinha terrorista lá, tinha uns caras meio doidão, tinha, mas depois que os Estados Unidos passou lá, começou a ter briga entre sunitas, xiitas, que é a facção mais radical. O Estado Islâmico não parou de ter guerra lá, tá? O Iraque acabou, né? Na realidade, foi a bancarrota o país, mas é um país que ainda tem petróleo. Então, ele ainda é. Então, entendam que essa ação dos Estados Unidos era uma ação muito de interesse, e o Bush se aproveitou disso, ok? Interesse econômico. Foi lá, acabou com o país, ficaram lá um tempão, mas para o mundo, às vezes, né, nosso Estados Unidos é bonzinho, gente boa, né? Bem, perguntas do Pet, gente. De acordo com o texto, descreva a ideia de guerra preventiva, aquela guerra que eu falei lá para vocês. O que os Estados Unidos acham, né? Antes de me invadir, eu vou, né? Ok? Desenvolvida pelos Estados Unidos. O que os Estados Unidos tinham interesse de impor, né? Queria, no texto fala isso, ok? Queria impor, né, a sua própria, né, hegemonia, né? Queria impor que fosse, né, a nação, a tchan-tchan-tchan. Cite os fatores que levaram os Estados Unidos a retirar suas tropas do Iraque. No PET aqui, ó, no final levaram os Estados Unidos a retirar suas tropas do Iraque, ok? Só voltaram ao PET. De acordo com o texto, o que acontece com o mundo com a intensificação da globalização e do capital financeiro. Então, o que acontece, gente? A partir do momento de várias concentração, capital financeiro, disputas de países pela hegemonia, o que isso gera, né? Gera uma série de conflitos, ok? Isso está no texto. Bem, pergunta 2. Na América do Sul, olha assim, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, lutam há décadas, né? É um grupo guerrilheiro que temos aqui na América do Sul, para impor um regime de inspiração marxista, tá, no país. Hoje são acusadas de envolvimento com narcotráfico, qual supostamente financia suas ações, que inclui ataques diversos, assassinatos e sequestros. Feio, né, gente? Na Ásia, a Al-Qaeda, que era do Osama Bin Laden, depois morreu, né, criada por Osama Bin Laden, defende o fundamentalismo islâmico, tem a ver com religião, tá? Islamismo de Maomé, e vê nos Estados Unidos da América e em Israel, né, que é a região judaica, inimigos poderosos, os quais deve combater sem trégua. Então também é uma luta religiosa, né? A mais conhecida de suas ações terroristas ocorreu em 2001, quando foram atingidos o Pentágono e as torres do World Trade Center, tá? Que seria uma ação de Osama Bin Laden, da Al-Qaeda. A partir das informações, conclui-se que as ações guerrilheiras e terroristas no mundo contemporâneo usam métodos idênticos, gente, para alcançar os mesmos propósitos? Idênticos. Você acha que o pessoal da América do Sul e da Colômbia tem talvez métodos parecidos com o Estado Islâmico? Okay? O apoio internacional recebido pelas FARC decorre do desconhecimento pela maioria das nações das práticas violentas dessa organização? Não, está claro aí que se conhece, né, que pode ser financiado pelo narcotráfico. Os Estados Unidos, mesmo sendo a maior potência do planeta, foram surpreendidos com ataques terroristas que atingiram alvos de grande importância simbólica. Olha, gente, mesmo grande potência, as Torres Gêmeas foram atacadas, né? E elas eram o quê? O centro financeiro dos Estados Unidos. Essa é bem interessante. As organizações mencionadas identificam-se quanto aos princípios religiosos que defendem? Não, tá? O Estado Islâmico e as FARC não têm a mesma religião, ok?
Tanto as Farc quanto a Al-Qaeda restringem sua atuação à área geográfica em que se localizam, respectivamente, a América do Sul e Ásia. Não, a gente pode ver que a Al-Qaeda foi lá para os Estados Unidos, né? Ok? E ela fez o quê? Né? Bem, gente, vamos à pergunta 3. Quanto ao choque de civilizações... Enem 2015, o Enem, gente, ó. Quanto ao choque de civilizações, é bom lembrar a carta de uma menina americana de 7 anos, cujo pai era piloto na guerra do Afeganistão, tá? A guerra anterior. Ela escreveu que, embora amasse muito seu pai, estava pronta a deixá-lo morrer e sacrificá-lo por seu país. Bonito, né? Quando o presidente Bush citou suas palavras, elas foram entendidas como manifestação normal de patriotismo. O que quer dizer? Quando ele falou dessas palavras, soou que fosse normal a menina abrir mão do seu pai pelo seu país. Ok? Patriotismo americano. Vamos conduzir uma experiência mental simples e imaginar uma menina árabe islâmica, né? Maometana, pateticamente lendo para as câmeras, né? As mesmas palavras dessa menina a respeito do pai dela que lutava pelo Talibã. Não é necessário pensar muito sobre qual teria sido a nossa reação. Então, a reação do ocidental. Tá? Se a menina tivesse falado assim, eu prefiro perder o meu pai, a muçulmana, tá? Islâmica. Meu pai é um homem-bomba. Ok? O que o ocidental vai fazer? Ah, meu Deus, que pessoal radical! Ok? Mas a menina lá pro Bush, ela pode perder o pai dela, piloto, em prol do país. Tá entendendo? Isso daí é questão de cultura, de respeito da cultura, da alteridade, ok? A situação imaginária proposta pelo autor explicita o desafio cultural do quê, gente? Prática da diplomacia? Exercício da alteridade. Alteridade é aquela questão de você conseguir verificar que existem culturas diferentes da sua. Tá? Esse é o sentido da alteridade. Parece um pouco com empatia, se colocar um pouco no lugar do outro. Parecem, mas é a questão de respeito à cultura do outro. Então, seria um exercício da alteridade. Expansão da democracia, universalização do progresso ou conquista da autodeterminação? Se fosse vocês, se vocês estiverem afim, vocês peguem, né? O que é diplomacia, o que é alteridade, o que é democracia, universalização, autodeterminação, vejo. Mas essa está bem fácil pelas dicas que eu já dei, ok? Então pronto, gente, desculpa, eu sempre tento ser o mais rápido possível, mas eu não consigo. Ok? Eu não consigo ser a mais rápida possível. Minhas aulas são longas. Para quem chegou até o final, dê um like, se inscreva no canal. Eu não sou uma conhecedora profunda das guerras. Com certeza os professores de geografia de vocês entendem muito mais esse assunto do que eu. Mas tentei dar uma passada para vocês para explicar. Mas não se esqueçam que por trás das ações de grandes nações como os Estados Unidos sempre tem um objetivo por trás. Ok? Então um grande beijo, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Tchau.